Excelentíssimo Tinha. colega, queria Iniciando. fazer uma saudação inicial ao excelentíssimo colega Flávio Dutra também, ao excelentíssimo nobre colega Márcio Pinheiro, ao nosso decano, o nos comanda, o nosso líder, Peninha. Espero que vocês tenham passado um bom dia. Muito obrigado pela generosidade com que você nos saúda, Bach. Deixa eu lembrar um assunto aí de Fala. imprensa antiga, que eu gosto bastante, sei que vocês gostam também, e com certeza não deve lembrar, mas eu achei agora aqui nos meus guardados, que eram do meu pai, esse jornal aqui. O terço. Vocês lembram? Sim, vagamente, mas não lembro do terço. Olha o elenco aqui que reunia. Tá? Lauro Quadros, Cid Pinheiro Cabral, Luiz Fernando Veríssimo, Rui Carlos Osterman, Jesus Afonso, Marco Aurélio, Ibsen Pinheiro, Carlos Nobre, Ivo Correia Pires, Ronaldo, São Paulo e Paulo Santana. Caraca, Foi um projeto fantástico, porque reunia os melhores cronistas da Calda Júnior e da RBS quando as duas tinham força, tá? Mas era muito ego envolvido, tá? Imagina como é que tu segura esse montão de ego envolvido. Eu acho que o editor era o Marco Aurélio, se eu não me engano, tá? Mas era o jornal do quê, exatamente? Eu nunca ouvi falar disso. Era Comunas, né? Grenal. E os editores aqui eram Antônio Oliveira, pelo que eu descobri aqui. Grande editor. Grande editor. Boró. Antônio Oliveira. Grande editor. E o outro aqui, eu acho que era o próprio Marco Aurélio, que não diz assim. Tá? Porque todos os outros eram colunistas, né? São Paulo, Rui, Lauro, Santana, por aí era tudo colunista. Aí eu achei, pelo que eu descobri, esse jornal durou meio ano, né? Durou de final de março a outubro de 76. Devia ser, eu realmente, o terço eu não acompanhei muito essa trajetória dele, mas essa pouca longevidade dele, ou essa não longevidade, certamente se deve parte, digamos que metade aquilo que o Flávio Dutra falou, né? Uma profusão de egos, mas a outra metade deve ser também uma anarquia administrativa, como só acontecia em iniciativas desse gênero, né? Eu acho que ele é mais ou menos contemporâneo ao Pato Macho, que também foi uma grande iniciativa, né, de um jornalismo alternativo, provocador, inspirador, criativo, muito bem-humorado, mas não, pena que o Polidoro não está participando aqui, mas em certo momento o Polidoro era aspas, dos administradores do Pato Macho. E outro dia ele falou aqui, numa conversa nossa, que era realmente inviável. A pauta era uma grande zorra, né? O departamento comercial não funcionava, enfim, era uma festa, num bom sentido, mas o jornalismo ali não prosperou. Também deve. Mas, ao mesmo tempo, Vieira, houve, a partir do exemplo vitorioso do Cojornal, houve uma série de jornais criados paralelamente, né? Tipo o Jornal do Inter e o Jornal do Grêmio, né? Esses eram da cooperativa dos jornalistas, esses dois. Sim. Que faziam um acompanhamento da dupla Grenal. Inclusive, tem um gremista aqui presente na conversa que editava o Jornal do Inter, para tu ver o exercício democrático que existia na cooperativa dos jornalistas. Exatamente. Hein, Flávio Dutra? O Flávio está tentando falar, mas o teu microfone está fechado, Flávio. Viu, Flávio? Teu microfone está fechado. Tudo que tu contestou aí não foi anotado aqui nos nossos registros. Agora sim. 5 edições do Jornal do Inter, tá? Mas orientado pelo Bicudo, tá? Que era um baita do editor. Aliás, mas tão colorado quanto eu sou, tudo não sabe diferenciar o Fernandão do Tinga, né? O Caçapava do Falcão. Não, mas, cara, e outra coisa, era o grande Inter de 75, 76, né? Não tinha como falar mal, né? Mesmo que eu quisesse. O Inter do Minelli, né? O Inter escrito pelo Minelli. Mas como o Márcio estava falando,
A cooperativa teve várias publicações, e tanto o Jornal do Inter quanto o Jornal do Grêmio se destacavam pela excelência editorial deles. Inclusive, outro dia eu estava vendo, mas levantando uns registros aqui, uns guardados que eu tenho, que não são poucos, o Jornal do Inter tinha uma cara gráfica, que era, se tu colocar hoje na banca com leves alterações, ele é moderníssimo. Ele é moderníssimo. O Jornal do Grêmio nem tanto. Tu tem exemplares disso? Eu tenho, Flávio Dutra. Diagramado era o Polidoro, se eu Tu não tem me engano. exemplares disso? Eu E tenho aquela dela, Lilian Bendavita, que eram ótimos, tá? Excelentes diagramadores. Era moderno, arejado. Era assim, eu acho que o padrão era o Jornal da Tarde, tá? Eu acho que se inspirava para a diagramação. É verdade. E outra ideia que me veio em cima disso, desses jornais que eu achei hoje, e que tem a ver também com a coluna que o Flávio escreveu segunda-feira na coletiva, o Flávio lembrou ali o Aparício Viana e Silva. Né? E aí eu aproveitei para lembrar como tem comentarista esportivo que foi esquecido completamente, né? Cid Pinheiro Cabral, Ivo Correa Pires, Jesus Afonso. Ninguém mais fala, tá, todos morreram, não deixaram obra, né? Não, Eu acho que até tem aqueles pioneiros, tipo Gessé Madureira Coelho, mas tem aqueles o Pique, que criaram a chamada crônica esportiva, né? Do jeito que era, tá? E que criou uma outra geração depois, né? É que os registros em livro, que é o que fica para a história, né? Naquela época não existia essa prática, esse hábito, quanto mais não seja porque editar um livro era carésimo, lá em 1970, 1980, né? Ao contrário de hoje, que não só o custo é menor, mas como ainda tem a possibilidade de ser e-book com um custo muitíssimo menor do livro impresso. Então, não sei se o Ivo Correa Pires não deixou, Márcio, um livro de crônicas. Não. Eu acho que eu procurei em sebo, procurei... Hã? O Cid, eu acho que deixou alguma coisa. O Cid deixou. O Cid tem um, e se não me engano, o Cid tem um com o Rui. Os dois juntos. Então. E o Rui tem vários, principalmente daquela fase, digamos que ele era menos conhecido. Depois que ele ficou conhecido, aí tem muito mais, né? Inclusive, agora, semana passada, o Roque Jacob lembrou que o maior fracasso dele como editor na Mercado Aberto foram os 2 livros que ele fez sobre a dupla Grenal, né? Um sobre o Internacional, outro sobre o Grêmio. E eu falei assim na hora para ele que o meu entendimento de que o livro, uma das causas do fracasso do livro foi ter sido escrito pela mesma pessoa. Né? Por melhor que fosse o Rui, e era um baita cronista, mas não podia escrever o livro do Inter e o do Grêmio. Mas eu acho que tem outro componente, Marcinho. Eu mais ou menos acompanhei isso aí, tá? Eu acho que eles eram muito sofisticados com o público que se destinava. Tá? Também. Eram quase livros de arte, tá? Quase livros de arte. Capa dura. E tanto é que virou raridade. Hoje tu encontra na estante virtual por 300, 400, 500 reais até. Um livro? O livro virou raridade. Quem tem uma raridade. Mas eu acho que o fato de ter sido o Rui escrito os 2, acho que isso ajudou um pouco a não dar certo. Nós falamos em Jornal da Tarde, né, que era um espelho gráfico. Ele era também um modelo editorial muito admirado e invejado. E era metido a algumas audácias editoriais. E foi famoso aquele episódio quando aquele Inter foi enfrentar o Palmeiras, lá em 75, 76. Falcão ou Mococa? Aí fizeram letras garrafais, né? Falcão ou Mococa, que seriam os 2 astros de cada time. O Mococa, coitado, era um lampejo que ele teve em algum momento e sumiu. E naquele jogo,
O Inter fez 3-2 com 2 gols do Falcão. Aí a manchete do Jornal da Tarde no dia seguinte foi Falcão. Falcão, Claro. é claro. Mas eu lembrei esse episódio porque a nossa Vetusta Zero Hora relembrou isto agora, no fim de semana, ou na segunda-feira, não me lembro corretamente, e disse que o episódio foi retratado pela Folha da Tarde. Folha da Tarde. E eu fiquei aguardando a edição do dia seguinte, vai se pedir desculpa, perdão, leitores, erramos, mas não. Vera, querido, tu está sendo exagerado, mas isso erraram de Folha para Jornal da Tarde, porque o Tarde está lá. Um leve erro geográfico, né? Empresarial de um lado e geográfico de outro. O pior, Vieira, é que existe existiu, na mesma época, o jornal Folha da Tarde, que era do Grupo Folha, o Jornal da Tarde era do Grupo Estadão, mas periga quem escreveu ter confundido com a Folha da Tarde aqui de Porto Alegre, onde muitos de vocês... Sim, porque a Folha da Tarde lá do Grupo Folhas não existia, né? Tem outra manchete do Jornal da Tarde que eu acho também um primor, rapaz, tá? De ironia. Greve de jornalistas em São Paulo. Aí, qual é a manchete do jornal? Jornalistas em greve. O jornal circulando normal, né? Jornalistas em greve, registrando. Eu trabalhei lá já na fase final, o jornal fechou pouco depois, e era muito presente, muito lembrada a figura dos dois dínamos desse jornal, né? O Mino Carta e o Murilo Felisberto. Perfeito. E eu acho que o Murilo até foi mais importante do que o Mino, por duas razões. O Murilo deu essa cara gráfica do jornal, né? O Murilo era apaixonado por design, e o Murilo foi o cara que trouxe muita gente, né? O Murilo que foi buscar, principalmente em Minas Gerais, aquela geração geral. E tu, Marcelo, que escreveu um texto sobre o Murilo tempos atrás? Foi, deve ter sido. Foi um texto contando um pouco da história dele, o jeitão que ele era e tal, um tipo meio esquisito. Completamente estranho, era um cara muito estranho, muito engraçado, assim, aquele mau humor engraçado, genial. Talvez tenha sido, olha, em redação, assim, de trabalhar diretamente, de ver trabalhar, eu não tenho dúvida que foi o jornalista mais genial com quem eu convivi. Mas era uma figura terrível, né? Mal-humorado. Eu não convivi. Vocês não conheceram? Pode falar. Tu não conheceu o Vieira? Como? Tu conheceu ele? Não, pois ia dizer, eu não convivi com o Murilo, a não ser uma visão muito social, rápida. Já com o Mino, sim, né? O Mino, né, especialmente não foi nem na fase da Veja, que o Geraldo, acho que conviveu com o Mino nessa fase da Veja. Eu tive um contato um pouco mais direto quando ele criou a Isto É, porque a cooperativa do jornalista tinha uma agência de notícias e era correspondente a sucursal da Isto É no Rio Grande do Sul, era suprida pela agência de notícias da Cojornal. Então, ali a gente teve alguns contatos. Algumas vezes eu visitei lá a redação. Um dos editores era o nosso grande amigo Jorge Scosteg, era um dos baluartes daquela redação da Isto É, vindo da Veja com o Mino. Então, foi isso. Naquela época, é que tive um contato mais estreito com o Mino. Que é grande amigo do Elmar Bones. Exatamente, sim, porque o Elmar, ali, toda essa turma foi da primeira turma de alunos da Veja, né? O Elmar, sim. O Hélio Gama. O Hélio Gama. Tu é também, Geraldo, dessa primeira turma da... Não, acho que o Geraldo não. Acho que o Geraldo entrou um pouco depois. O teu microfone está fechado, Geraldo. O microfone. Mas eu acho que o Geraldo não fez o curso, ele entrou depois já, acho que como jornalista direto. Não, eu entrei um ano depois, fui cobrir as férias do Omar Bones em Curitiba, onde ele era correspondente. Ele era chefe da especial. Aí depois eu fiquei fazendo freela e fiquei 10 anos na Veja. Não só em Curitiba eu fiquei 2 anos e depois fui para São Paulo. E eu convivi bastante com o Mino, sim, mas eu tinha medo dele. Ele era uma primadona, assim, sabe? Ele era meio imperador e tal. Era uma figura meio
Ele tinha um cordão de puxa-saco, assim, ele tinha uma claque, assim, alguns editores que diziam amém para ele, davam... Ninguém contrariava o Mino Carta, né? Porque, pô, uma que ele era genial, e ele não era só bom como jornalista. Ele se revelou depois, ali por volta de 1976, por aí, já quando ele estava meio saindo da Veja, um grande pintor, um artista plástico, assim. Ele fazia quadros muito bonitos sobre a periferia de São Paulo. Ele conseguia transformar aquilo em beleza, e era uma merda, né? Por aquelas aqueles galpões da Lapa de Baixo, da Vila Leopoldina e tal. Enfim, e ele está ativo ainda, viu? Segundo o Elmar Bones, que o visita frequentemente, quando vai a São Paulo, ele só não sai mais de casa. Eu não sei Não se sai. foi só pela pandemia, ou porque ele já está beirando os 90, né? Acho que ele é de 1936. Não, acho que ele é de 33, acho que ele faz 90 esse ano. Mas também tem um mistério sobre isso, que ele teria nascido no navio, ninguém sabe a data certa. Tem toda É. uma... Não, diz que ele chegou. Ele chegou no Brasil com 16 anos para ajudar na cobertura da Copa do Mundo de 1950 para um jornal da Itália. Depois acabou ficando aqui, né? E o pai dele e o pai dele já tinha vindo também, porque o pai dele foi jornalista também. Isso, Né? Então, ele até se aproximou dos mesquitas através do pai. Né? Então, Eu acho que ele se aproxima. Tinha também o Vitor Tivita, né? Que era oriundi, americano, mas oriundi. E aí deu liga. porque ele se aproximou primeiro dos mesquitas e depois do Tivita, que aí ele foi criar a Quatro Rodas. Eu acabei não lendo um livro dele que não me lembro o nome, acho que é o Castelo de Âmbar. Castelo de Âmbar. Castelo de Âmbar. E Alguém deu era um Castelo de cara muito Âmbar? sofisticado, assim. O Marci tem Ele uma esnobava biblioteca muito impressionante. Ó. Hã? Tua memória é uma coisa fantástica. É verdade. Tu leste Castelo de Âmbar, Márcio? Eu li e não gostei. Porque ele é um romance clef, assim, né? É para quem sabe as coisas, ele usa os nomes italianos, muito hermético para o meu gosto. Eu não vi essa. Ele É ficou, muito ele é um cara que sofisticado. deve, eu acho que ele deve um livro sobre o jornalismo que ele viveu e que ele ajudou a construir, porque ele não deixou um depoimento assim, mas eu queria um depoimento bem jornalístico, né? Ele dando nomes, mais ou menos como o Mário Sérgio Conte fez com Notícias do Planalto, e um livro que, apesar de ser um livro de patrão, eu acho um livro muito bom e não é tão chapa branca, que é o livro do Roberto Tivita, escrito pelo Maranhão. Que aí ele conta também a criação da Quatro Rodas, da Veja, da mudança da Abril, tudo isso. Mas parece que eu não li também, mas parece que o Maranhão ele ressalta muito o papel do Tivita, do Roberto Tivita. Ele se autodenomina criador da Veja e tal. E eu acho que ele era o publisher, né? Mas quem fez a criação como jornalista foi o Mino. O Mino andou pelo mundo, foi buscar, foi frequentar redações semanais como a L'Express. Eu acho que uma outra revista americana que não foi a Time, a Newsweek. Newsweek. Mas ali no livro conta também que o Roberto Tivita, né, filho do velho Vitor Tivita, tinha ido para os Estados Unidos para ser trainee da Time. Ficou um ano lá. No final do ano, convidaram ele para abrir o escritório em Tóquio. E ele ligou para o pai dele e disse: Olha, estou indo para Tóquio. E o pai, o velho Vitor Tivita, teria dito: Tá, e quando é que tu vem assumir os teus negócios aqui no Brasil?
E aí que ele sentiu que tinha uma responsabilidade com a editora e que aí ele teria rebatido para o velho: eu volto, mas se eu puder fazer a Time, a Forbes e a Playboy. E que aí o velho disse: tá, vem e vamos fazer. E aí ele fez a Veja, a Exame e a Playboy. E ele comprou o título americano. Tem um senhor currículo pela frente. E aí, e o Telegram? Eu não peguei. E o Telegram, não com aquela manifestação dele, pública, contra o projeto. Tenho duas teses, Vieira, tá? Eu adoro fazer uma tese muito bem sábia. Tá? Duas teses. Primeiro, tá? A reação do governo deu tamanho para o Telegram, tá? Deu um tamanho que o Telegram eu acho que não tem, tá? Concordo. Segundo, a reação a decisão do Xandão, do Alexandre, tá? Caracteriza a censura, mas da forma mais comum possível, tá? Mandar tirar uma coisa publicada, que é uma opinião, não incentiva a nada, tá? São as minhas duas teses que eu não sei se a realidade comprova, mas é o que eu penso. Sim, porque foi inclusive levantado se haveria direito de resposta no caso do Telegram. Isso ficou claro também ou não? E direito de resposta, a rigor, é em veículo de comunicação, né? Dentro da lei de imprensa, todas aquelas coisas, aquelas normativas que existem ali. Mas o Telegram... Hoje de manhã eu vi a entrevista do Dallagnol, tá, e foi precedido antes de várias opiniões, tá? Mas olha aqui, a maioria, na minha, sei lá se eu ouvi errado ou não, mas também não devo ter ouvido errado, tá? A maioria absolutamente com restrições muito severas ao PL. Tá? Fiquei com essa impressão de hoje de manhã, tá? Das opiniões e da entrevista que eu ouvi do Dallagnol, esse sim, esse francamente contra. Né? Aonde as opiniões foram emitidas, tu ouviste? É no Atualidade. Tá? Entrevistaram aí o Dallagnol, tá? Ontem eles tinham entrevistado o relator, o Orlando Silva, que não é o cantor, e hoje fizeram o Dallagnol para fazer o contraponto, né? Cada um... Mas eles estão fazendo um artifício que eu acho até que funciona, tá? Pegam gravado várias opiniões, tá? O presidente da Federação, o presidente do sindicato tal, o representante da fundação não sei o que e tal. Pessoal representativo que tem alguma inserção no assunto, né? E eu fiquei com a impressão que havia muita restrição a vários artigos do PLS. Flávio, sabe que eles têm usado essa fórmula em outros assuntos também, eu acho que funciona. Às vezes eles pegam lá, sei lá, né? Você é contra ou a favor de tal coisa, e põe as entidades. E é legal porque, assim, a 30 segundos, 40 segundos, o cara vai ali e se coloca, e se tu também, 40 segundos, se tu não disser, se tu não fala, se tu é contra ou a favor de uma coisa em rádio, tu não pode ocupar esse espaço, né? Mas o que eu acho é que esse assunto, como ele não tem mais nexo nenhum, né? Ele não tem mais assim essa discussão de regulamentação das redes, ela não tem mais. A gente vai enxergar esse assunto por que viés? Tá uma bagunça, né? Tu não tem mais segurança nenhuma. Tu tem o ministro do Supremo tomando umas decisões assim, aparentemente atropelando o bom senso. Tu tem as redes fazendo o que estão fazendo. Tu tem gente vindo com essa que eu não acho que é censura. Eu acho que tem que ter regulamentação, assim como a nossa profissão sempre teve, sempre tivemos regulamentação. Mas assim, não tem mais. Tu não tem mais como. Tu teria que fazer uma bola ao centro, gente. Pare, vamos botar a bola ao centro para começar essa discussão. Para que lado nós vamos levar esse negócio, entendeu? Para que ele seja. Que saia dele alguma coisa concreta. O que a gente vai tirar de concreto do que está acontecendo? Nada, né? Nada absurdo. Eu acho que. Assim, me parece briga de foice no escuro que está acontecendo, entendeu? Tem uma piada que diz, né? Tu boi dois cegos a brigar e tu grita assim, de faca não. Eu acho que é um pouco, tu tem toda a razão, né? Te dou toda a razão, mas é mais, eu acho que isso aí. Que prioridade é isso nesse momento do país? Isso é prioridade? Vale gastar o governo toda essa energia numa questão que é um desgaste permanente? Olha, eu acho que esse tipo, como tu diz, volta para a Casa Civil e vamos pensar de novo nisso aí, tá? Porque pô, é uma energia despendida por sei lá o quê, onde é que quer chegar? Olha, tem duas situações que tu pode ler aí. Uma delas,
o assunto é realmente importante, porque ele está afetando todas as relações sociais no país e no mundo, né, de um lado. De outro lado, o governo pode estar apostando nesse tipo de assunto e da alta visibilidade na mídia, em todas as mídias, para despertar a atenção de outros assuntos sobre os quais ele quer tirar os holofotes, certo? E pode, então, em certo momento também, nesse caso, as duas situações estarem ocorrendo. E eu acredito, Flávio, sinceramente, que essa questão é relevante e ela não está sendo discutida hoje, né? Lá no Congresso já faz quase 3 anos que esse assunto rola. Então não foi de uma hora para outra, ou porque o Xandão acabou entrando na história, que o assunto tomou a dimensão que tomou. O que nós estamos vendo é que, efetivamente, né, as redes sociais têm uma grande influência no comportamento das pessoas, de uma forma geral, quando privilegiam determinadas situações, privilegiam determinados assuntos, ficam identificando quais são as suas preferências e te forçando a apostar cada vez mais nestas preferências, desde que elas sejam positivas para seus das redes anunciantes e assim por diante. Acho que tem várias comprovações da influência que as redes tiveram na eleição nos Estados Unidos e nas 2 últimas eleições no Brasil. Então, a questão é de time, Vieira. A questão é de time. Eu concordo contigo. Isso aí tem que ser mais aprofundado, tem vários viés para pegar e tal. A questão é de time, colocar agora esse assunto, tendo tantos outros problemas para resolver. Não é nem ano eleitoral. Segundo, se eles pensarem, eu acho que pode ter pensado, não deixe de estar razão, tá? De ter uma nova diversionista, é tiro no pé, porque o desgaste é diário, o desgaste em relação a isso. Então, sei lá, se pensar nisso, pensar errado. Ou operar errado. Olha, deixa eu dar um pitaco. Está faltando, na verdade, regulamentar o uso de redes de televisão. A Constituição brasileira até hoje não ficou sem regulamentação o negócio de posse de meios de comunicação, posse cruzada, de TV, rádio, jornal e tudo. E coisa que resultou nesse monopólio da Globo, que em parte se tornou possível por causa da competência da Globo, que ela é muito competente, ela fez uma rede de infraestrutura fantástica, tem gente competente e tal, mas também tem esse vácuo de legislação aí que permitiu isso. De uns anos para cá, as redes sociais ocuparam o espaço que era da mídia convencional e da própria TV, do rádio, acho que não, e criou esse escarcéu no qual estamos, certo? Eu acho que tem que dar um jeito nisso. Se o governo se afastar desse assunto por irrelevância, como diz o Flávio Dutra, aí é sim que o pessoal, os malucos da direita e tudo mais, vão tomar conta do espaço social, assim, do espaço da informação. Mas, basicamente, deixa eu fazer um reparo. Eu não falei em relevância. Eu falei em oportunidade. Momento. Oportunidade, tá? E vou fazer um acréscimo, talvez até possa dar alguma contribuição. Ontem eu também ouvi uma boa entrevista do Pondé, e o Pondé, para ele, tá? Que ele é contra o PL, tá? Mas ele trouxe uma contribuição interessante, que o que estaria em jogo, tá? Não é nem a questão econômica, que também aparece nesse processo, tá? É a questão de soberania. Ele diz que as big techs e o governo estão aí num queda de braço, tá? Na questão de soberania. Tá? Isso, sim, para mim, é muito importante. Isso, sim, tem que ser olhado com lupa. Não, eu também acho o seguinte, deixar uma coisa bem clara, eu não li o PL, eu não sei do que se trata. O que eu defendo é que eu não vejo uma regulamentação como uma censura. É isso que eu acho. Acho que tem que ter uma regulamentação, não pode ser terra de ninguém. E não vejo como censura. Eu acho que se essa regulamentação ela for excessiva, bom, aí nós podemos pensar falar em censura. Mas como eu não conheço, eu não sei. O que eu acho que esse desespero, esse discurso de cerceamento de liberdade, de censura,
não cola. Acho que tem tudo toda atividade social ela tem que ser regulamentada, né? A gente tudo. Eu digo, pessoal, tinha uma época que tu podia matar alguém, fazer duelo, matava alguém, né? Alguém disse, não, gente, não dá para matar todo mundo, então vamos regulamentar. Se criou o homicídio, né? Se tu mata alguém, então assim, tudo é regulamentado na nossa relação social. Esses dias eu ouvi alguém falar, né? Se a gente não tiver relação social regulamentada, vira barbárie. Então, acho que tem que ter, não vejo problema nenhum, acho que esses caras estão exagerando. E acho, esse aspecto que o Flávio fala, também acho isso preocupante, acho que a gente começa a ter uma discussão de soberania. E também acho o seguinte, né, Flávio, sobre o momento, eu também, esse assunto eu estou acompanhando mais ou menos. Né? Então, e pelo que eu entendi, já foram feitas diversas audiências públicas, já há uns 3 anos nesse debate, e ninguém deu bola, né? E agora está chegando no momento onde vamos decidir, e começa, tudo rápido, sem discussão, mas tá, pelo que eu entendi, vi até uma relação de audiências públicas que foram realizadas. É mais ou menos o que está acontecendo com a inteligência artificial. A inteligência artificial está surgindo, esse chat GPT está surgindo, ninguém está dando bola. Daí, daqui a 3 anos, vai dizer, imagina, nós temos que regulamentar esse troço. Só que daí a gente deixou correr 3 anos de confusão, né? E aí começa, não, mas como eu vou regulamentar? Temos que discutir. Então, eu acho, eu também acho assim, a gente já viu muitos estragos nesse ambiente, o reflexo na vida real do país, que já era o suficiente para dizer que está na hora de regulamentar isso, né? De dar uma controlada, né? Porque senão nós vamos para mais uma eleição presidencial dessa maneira, tá louco, nós vamos morrer. É verdade. É uma live. O que, às vezes, o governo, premido pelas circunstâncias e por tudo que está acontecendo, está com essa pressa aí, em certo momento, o Orlando Silva, deputado, a tentativa de se manter nos holofotes, insiste na tecla. Mas talvez, Flávio, realmente, não precisa ter pressa, tanta pressa de colocar em votação amanhã, depois de amanhã. Ok, vamos conversar um pouco mais sobre isso, trocar mais ideias, ouvir mais opiniões. O STF encaminhou sugestões para serem incorporadas ao PL, que não foram incorporadas porque ele já estava em fase de encaminhado para votação. Quem sabe agora se criou, né, novos prazos. Aí vou dar um pouquinho de razão para o Lula, que disse isso com todas as palavras que eu vou reproduzir agora, o pessoal não se deu conta. É que quanto mais protela, mais caro fica o voto. Esse que é o problema. Quanto mais protela, mais caro fica o voto, porque começa a valer mais, né? O Lula disse isso aí numa das entrevistas que eu vi agora, tá? Com todas as letras. Olha, pô, vou pagar mais por isso e tal. Claro que não explicitou o que era, mas realmente é isso aí, fica mais caro, né? É verdade. Para mim, o que eu acho, o que eu tenho achado, ainda não disse a que veio, né? E eu não sei se essas coisas não estão sendo usadas pelo governo como cortina de fumaça. Alguém acho que já falou isso. O que o Lula tem feito, né? Tem dado pelo mundo, encontra o príncipe, diz que precisa de ajuda para o rei, para a Amazônia. Essa discussão agora, botar o cara no banco. Se a gente espremesse essa largada do governo Lula, o que sobra? Não ajeitou a economia, nada, né? Não tem um projeto. Tudo bem, teve esse impacto inicial aí que eu acho que foi forte, né? Do golpe, isso foi foda. O governo na história do país tenha, na sua primeira semana, levado o que ele levou. Mas isso já faz 5 meses, 6 meses, né? Que aconteceu, né? E a turma do Bolsonaro se aquietou, o Bolsonaro mesmo estava no exílio, tem que dar explicação para as coisas dele, quer dizer, o Bolsonaro é a pauta dele. E o governo está governando, o que o governo está fazendo assim, de efetivo? O que está mudando? Tu não vê o Lula, né, falando assim. Mas quanto assim, que está o jogo, então? Quanto que está o jogo? Eu acho que a direita está ganhando, a oposição está ganhando. Está uns 2-1, assim, mais ou menos. 3-2, não sei. Que nem jogo de futebol de salão. Mas o Lula não está tão mal assim, né? Não, eu não digo que não está mal, Geraldo. Eu digo assim, o que ele tem feito, né? Assim, o que ele tem liderado? O que ele tem liderado nesse momento? Se a gente for assim, nesse momento ele deve liderar a mudança no teto fiscal, a suspensão do teto fiscal por um chamado arcabouço fiscal, que é quase a mesma coisa, mas tem uma certa flexibilidade. Essas viagens aí e tal, acho que a relação com a China é tudo devagar, né?
E tem esse tiroteio da oposição aí, né, Tchê? Tá, realmente eu acho que a oposição ela está controlando o jogo, sabe? Mas a Tem tiroteio da maioria no oposição parlamento. tu vai enfrentar durante todo o governo, né? Parece que vai ser assim todo o governo. Sempre foi, todo governo sempre foi, né? O próprio Ah, PT sempre foi, Aí não quando tem teve na novidade. oposição, fez isso, né? Aí não mas tem então, novidade. mas será que a, a Polícia Federal, o STF, o Xandão, assim, esses xerifes aí, não vão botar as coisas um pouco nos lugares? Quer dizer, porque foram feitas muitas, foram feitos muito mal feitos, como diria a Dilma, durante o governo do Bolsonaro. Esse negócio dos cartões de vacina é uma merrequinha, né? Perto de outras coisas maiores, né? Aquela das joias também, das joias da Arábia Saudita, são uma coisa Ah, quase mas isso, folclórica. Geraldo, eu acho que isso não é pauta para o governo. Isso é Hum? pauta para a polícia. Isso não é pauta do governo para o presidente. A Não, nada joia, do governo. né? Não é para o Lula. Não, O Lula mas não tem que falar sobre isso. Isso não, a acho que o polícia tem Lula que não tem cuidar que disso, falar né? nada. Eu acho que o Lula tem que ficar quieto. Ele fala bobagem demais. E, mas eu acho que esses órgãos aí, com a Polícia Federal, o Ministério Público, o STF e tal, se eles não agirem, putz, então o país vai ladeira abaixo, né? Vira uma zorra. E tem que recuperar a educação, recuperar a saúde. Na saúde está se fazendo coisas e tal, na educação também, mas são passos pequenos perto da dimensão dos problemas. É isso que eu acho, certo? Uhum. Bom, ainda tem mais 3 anos e meio aí pela frente, né? A confusão recém começou. Eu tenho uma outra tese, meus bons amigos, tá? Eu sou cheio de tese, tá? Eu acho que as ações do STF, tá? Especialmente o Um homem tejudo. eu testo tudo, tá? O Xandão e aqueles juízes mais ativos e tal. E eu parto do princípio seguinte: chegar à conclusão que o pessoal, as nossas lideranças do executivo e do próprio legislativo, tá, são absolutamente confiáveis, inoperantes, tá? Não dá para não dá para confiar nesse pessoal. É isso, pô, vão agir então. E começaram a agir, legislar e trabalhar como se fosse executivo, como se fosse legislativo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Vem, cara, não dá para confiar nessa gente, rapaz. Olha aqui, essa Dilma, esse Temer, esse Bolsonaro, esse Lula. Vamos nós tomar conta desse país, tá? Acho que, no fundo, eles estão pensando nisso, viu? Uma E se não ditadura estiverem do pensando, judiciário. se não estiverem pensando, acho até que eu vou fazer uma crônica a respeito, rapaz. Vale, vale. Mas eu acho que isso é muito claro, né, Flávio? Assim, que do tempo para cá, somente quando começa a pandemia, que o governo Bolsonaro começa a se abdicar de governar o país, o Supremo começa a ocupar esse espaço político. Aí que surge o nosso grande tribuno, Gilmar Mendes, né, ocupando os espaços, dando Então, discurso, dando assim, entrevista. então, É, assim. eles, assim, aquela coisa assim, fomos provocados, porque também assim, o mundo político, em vez de fazer os debates políticos, começou tudo que não concorda vai buscar justiça, né? E aí tu começa a chamar os caras pro jogo, né? Aí os caras também, tem muito erro também do mundo político que se permitiu abrir esse espaço e o Supremo veio e ocupou. E quem é que não gosta de poder, né? E eu acho que o Supremo gostou, né? O Xandão deve estar gostando disso aí tudo. Mas chamaram Não é, ele, né? não é só o poder, é o holofote, que daqui a pouco é a mesma coisa também. É a mesma coisa, né? Isso, É a né? mesma coisa. Então, eu acho, sim, acho que eu também acho, assim, acho que às vezes, mas acho que os caras permitiram, né? O mundo político, os partidos políticos permitiram, o ambiente político permitiu, o empresarial, sei lá, que a degradação ficasse dessa maneira, que Tem se muita, chama justiça, né? tem muita intervenção do Supremo em atos legislativos e executivos em função da omissão dos respectivos poderes, né? O que, o certo momento, o Supremo mandou instalar a comissão, a CPI, o É. Supremo mandou nomear fulano de tal, o Supremo mandou O Supremo desnomear. está querendo, Tem o prazo Supremo para está isso e para querendo, aquilo, né? Prazo para isso e para aquilo outro. o Supremo está querendo caçar deputado e não pode, é inconstitucional. Mas isso aqui que eu acho, olha aqui, ó, deixa eu pegar uma coisa que eu estou mais ou menos por dentro, assim, embora vocês não me apertem que eu não posso, mas assim, é, agora
Agora tinha a votação ontem na Assembleia do reajuste dos magistrados, do Ministério Público, da Defensoria, dos promotores e do Tribunal de Contas. Eu faço questão de falar a todo mundo que parece que é só os juízes que vão em aumento, mas enfim. Não foi votado. Por que não foi votado? Quem não estava presente e não permitiu que esse debate público político acontecesse sem a presença deles. O governador não estava, o presidente da Assembleia não estava, e o Frederico Antunes, que tem um papel importante nessa história, não estava. Então, tudo viaja nos Estados Unidos. É líder do governo, né? Líder do governo. Não deixaram votar. Não deixaram que os magistrados, o Ministério ocupassem esse espaço. Esse é deles. Amanhã tu vai nos contar assim, Alexandre. Agora pega isso no cenário nacional, Marcito, entendeu? Na época de um presidente da Câmara, aí, vou pegar um qualquer, Ibsen Pinheiro, ia permitir esse vácuo para que os caras viessem para cima, Ibsen, Jobim, vou pegar só os nossos, né? Nem vou pegar o dos outros, que também tem gente. Iam permitir esse vácuo para deixar os ministros do Supremo. Não iam permitir, né? Não iam permitir. Inocêncio, que vieram depois ali, o próprio Temer, Inocêncio, iam abrir mão do exercício político? Não, né? Agora, esse a gente está abrindo mão. Então, acho que tem um pouco isso aí, sabe? De também assim, um pouco assim também. E eu acho que isso não é de nada que a gente vem. É outra tese minha, né? A crise da liderança no país, tá? E aqui no Rio Grande do Sul, e naqueles nossos grupos lá eu já botei essa postagem. Tá? Quando tu não sabe quem é o presidente do Banrisul, rapaz, é porque as lideranças nossas foram pro saco. Né? Não, a gente falou, né, Flávio? Nossas 3 grandes referências políticas, né, recentemente, nos 4 anos, foi o Onyx, o Heinz e o Bibo Nunes. Bom, aí. Socorro! Estado que já teve quem teve, coisa e tal. Né? Eu não gosto muito de falar desses episódios do Ibsen na presidência, porque eu sempre lembro de um amigo que ficou como primeiro filho da nação, Verinha, semana, 10 dias, e se vangloria que não se meteu em confusão nenhuma, não comeu, não namorou ninguém, não desenvolveu nenhum não se tipo, né, Flávio? Não se completou e fala isso com orgulho. Isso nos irrita profundamente. Né? Deixa eu te dizer o seguinte, também nunca investigamos, né? A gente, não sei, rapaz. Olha, nós temos que botar um jeito em cima disso, rapaz. Tá? Desafio a fazer uma CPI aí. Estão desafiados a fazer uma CPI. Não vamos Estamos louvados apenas na versão primária da informação, que é muito perigoso. É muito perigoso. Né? Cadê o exercício jornalístico aí para fazer a devida investigação? Não resiste a uma quebra de sigilo, qualquer um deles, eu acho. E aí, qual é a música da Rita Lee preferida de vocês? A minha é Lança Perfume. A minha é Mamãe Natureza. Foi a primeira que eu ouvi. Eu gosto daquela que fala Buana, Buana. Eu gosto muito daquela música. Eu nem sei o título, mas eu sou capaz até de cantarolar sem saber o título. Eu sabe que tu me pegou de surpresa. Eu acho que a Rita Lee tem uma coisa que eu gosto muito no Santos também. Eles têm uma certa... E aí quem soube falar isso perto do Marcito, né, que é a nossa grande autoridade. Mas eles têm uma inocência musical que me encanta um pouco, assim, né? E eles têm uma musicalidade, que é tu ouvir a música, ouvir o som que eles fazem. Né? Que eu não sei nem como é que se diz os acordes, não sei nem como é que se diz isso. Né? Vou te dar um exemplo maior. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Essas expressões do Bach é mão no trinco. É o quê? Agora explica, Fábio. É mão no trinco de quem quer sair do armário. Hein? E eu gosto da Rita Lee. E a Rita Lee lança perfume, eu acho muito legal. Né? Vai, Babilônia, tem 300. Ela gravou 600 e tantas. Mania de você. Não, ali, aquele período que vai de 79 a 83, 84, ela emplacava 3, 4 sucessos por ano. Né? Tu que é especialista, tem a ver com o marido do Roberto? Hein? Tem. Para mim, tem. Tem claramente. Ela tinha um grande talento, ela era genial. O que tem a ver com o marido? Não entendi. Não, porque tem a ver? A Rita Lee surge com os Mutantes. 18, 19 anos,
já ali se via que tinha um grande potencial. Depois ela teve aquela fase final dos Mutantes e ainda início da carreira solo, que também teve. Mas já a partir da entrada do Roberto de Carvalho, foi o marido dela a partir de 79, 80, por aí, ele modificou, acho que modificou duplamente a vida dela, acho que deu uma tranquilidade, tiveram filhos, casa própria, compraram sítio, tudo isso, e também uma tranquilidade musical. Ele é um Perfeito. pianista, um arranjador muito interessante, ele é muito responsável por muitas das coisas da música dela ali, Mania de Você, Lança Perfume, Baila Comigo. Então, acho que ele foi decisivo na carreira dela. Não, e eu tenho uma tese, né, Marcito, que só confirma o que o Marcito está falando. A gente sabe Márcio, que outro tesudo aí. Vamos ouvir outro tesudo. não, é muito comum a gente sempre ouvir falar que essa gente que é gênia, ela é indisciplinada. E tu não consegue alcançar nada sem uma certa disciplina, né? Claro. Tanto é que tu pega essas histórias desses homens famosos, sempre se diz que quem organizava a vida eram as mulheres. Talvez nesse caso tenha uma inversão de papel, né? Talvez o marido tenha organizado a vida dela profissionalmente, enquanto ela foi Sacanagem, Bach. gênia. Sacanagem. Eu queria fazer essa tese, tá? Pô, sacanagem, hein? Bola nas costas, tá? Olha, a Rita Lee, ela deu uma entrevista para Marília Gabriela e confessou que foi com o Roberto Carvalho que ela teve o seu primeiro orgasmo. Tá? E eu acho que ela era genial, ela era muito boa de palco, né? Em 95, eu editava um jornal em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e recebi um convite para assistir a um show do Rolling Stones. Foi em janeiro de 95. Quem abriu o show? Rita Lee. Rita Lee. Certo? Ela cantou uma música em homenagem, que falava da Miss Brasil 2000. E ela estava cantando, ela abriu o braço assim e entrou de trás do palco uma baita de uma mulher negra, assim, meio morena, mais para negra, vestida com uma capa preta igual a da Nossa Senhora Aparecida. E a menina ficou ali assim um tempinho, abriu a capa, tinha uma abertura na frente, e ela estava pelada, e cantando. Agradeceu a moça foi embora, subiu nos camarins lá atrás do palco. O show dos Rolling Stones no Pacaembu cheio. Esse mesmo show e esse mesmo show da Rita Lee e essa mesma performance com uma mulher entrando no palco com uma capa fechada e lá pelas tantas de abrir, aconteceu aqui em Porto Alegre também. Sabe quem fez isso? Adriana Calcanhoto. Que idade tinha? Quando foi isso? Tinha 18, 20 anos, antes de ser famosa, né? Existe essa foto, Juarez Fonseca tem essa foto, né? E por amizade com ela, jamais publicou. Quem viu no show, quem não viu não vai ver mais. Deu um caldo, dava um caldo ou não, Marcito? Dava. Mas antes de aderir para o outro lado, não? Não, já aderia. Estou tomando nota. Eu acho que o Juarez Fonseca é um cara que a gente pode convidar um dia desse para conversar. Ele, aparentemente, ele é um Márcio Pinheiro também, em termos de memória. Ele se lembra e recorda e recupera fatos, né? Lá de 1900. E assim como eu também, ele mais ainda guarda jornal, papel, revista, quadrinho, autógrafo, tudo. Eu disse que ele é um Márcio Pinheiro, mas com menos brilho, né, Flávio? Não. Cuidado que está gravado e vai para o ar depois. Hein? Não vamos nos incompatibilizar. Ela vai me incriminar com o meu amigo Juarez. Eu acho que o Marcito está numa prateleira um pouquinho superior. Exatamente. A régua está lá em cima. Aqui não tem nada contra o Juarez, é tudo a favor do Marcito. Perfeito. Exatamente. Mas o Juarez seria um bom bate-papo de uma dessas, até para lembrar essas histórias do jornalismo cultural que ele
ele é o cara que tem a carreira mais longa, ininterrupta aqui no Rio Grande do Sul. Pois eu estava pensando, eu acho que o Juarez é o decano dessa área aí, né? Não lembro de outro. Tem uma história tanta gente, né? E outra coisa, ele sempre teve papel de relevância, né? Eu acho isso. O Juarez sempre foi o cara que era da Calda Júnior, aquele da Calda Júnior. Para recordar com ele é o seguinte, ó. Ele foi fazer lá aquele Festival das Barrancas, né? E começou a sacanear os caras, porque os gaudérios dançavam entre si lá. Rapaz, arranjou uma confusão com os gaudérios, rapaz. Ele teve uma confusão, também teve uma polêmica, uma época que ele lembra muito isso, o Nico Fagundes, Sim. coluna na Zero Hora. Isso eu lembro, vagamente, já estava na Zero. Atacou a Elis Regina, Sim. chamando de drogada, que teria morrido de overdose. E aí o Juarez pediu o direito de resposta e tiveram ali 4, 5 trocas de colunas e textos. Eu acho que isso não foi na época do Augusto, Márcio. E aí depois o Augusto um dia decidiu que ia ser uma mais coluna para cada um no mesmo dia, que para cada um botar suas razões finais e acabar. Mas aquilo eu me lembro que rendeu assim durante bastante tempo. Eu me lembro aí do episódio. Eu fiquei tão indignado e quando o Juarez fez esse primeiro texto dele de profunda defesa da Elise, desprezo pelo posicionamento do Antônio Augusto, eu mandei um bilhete para ele. O Juarez tirou o chá. Nem sei o que eu disse direito, mas foi elogiando bastante o Juarez. E foi para ele, Juarez, e ele publicou nas cartas da Zero Hora lá. Tá bom, mas... Valeu, porque o episódio realmente foi. E o Juarez tem outro episódio que a gente pode conversar com ele, muito interessante, que foi uma entrevista ótima que ele fez com a Elis para o caderno de variedades da Zero Hora. E como a Elis era uma desbocada por natureza, a entrevista estava eivada de palavrões. E o editor, ou editora, não sei, da Variedades, do segundo caderno da Zero Hora, se recusou a publicar a entrevista, porque tinha muito palavrão na entrevista. Aí o Juarez, indignado, levou a entrevista para o Cojornal, e o Cojornal publicou essa entrevista, que é uma entrevista ótima, maravilhosa. Então, eu quero mais perguntar para o Juarez o seguinte: Juarez, quem era essa mente luminosa que se recusou a publicar aquela entrevista com Elis Regina? Conta aí para nós. Eu sei, mas para que está gravado. Depois eu te conto. Tá bom. Depois, tá bom. Depois falaremos. Então. Mas deixa eu informá-la. O que é, Geraldo? Até a pé nós iremos ao Beira-Rio? Daqui a pouco mais. Daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos. Deixa eu informá-los aqui. O ministro da Justiça determinou a Polícia Federal que abra investigação sobre o escândalo aí do futebol. Polícia Federal, ministros que vai investigar esquema de manipulação do futebol. E a CBF disse que o campeonato não para, porque eles estão errados, né? Eu acho que tem muito esse assunto, Vieira, monopolizou um pequeno grupo que nós temos aí, que o Flávio e o Alexandre e eu estamos juntos, e hoje foi o grande tema do... Nós somos o núcleo duro daquele grupo, né? Muito duro. E a outra questão, que aí eu acho que também vale mais uma pauta aqui para o nosso online, porque isso claramente vai respingar na imprensa. Né? Porque esses sites de apostas hoje são os grandes patrocinadores de programas esportivos, de comentaristas, de repórteres, de jornadas esportivas. Eu li uma nota que 18 dos 20 clubes da Série A têm patrocínios desses sites de aposta. Sim, basta, hoje mesmo, vocês, quando forem acompanhar o jogo, fiquem reparando nas placas, aquelas que passam na lateral do gramado e atrás dos goleiros, todas são de sites de aposta. Todas. Deve estar ganhando muito dinheiro. Eu fui ao Beira-Rio semana passada, né, para ver o jogo lá, e aí eu reparei que aquelas placas
que ficam entre uma arquibancada e outra, que era a antiga área das cabines, né? Ali não Sim. tem mais placa. Ali agora ou é preto ou eles permitiram para que as torcidas organizadas botassem suas bandeiras, né? Então, não sei se foi alguma exigência das TVs, da transmissão dos jogos, mas, enfim, não existe mais comercial entre aquele espaço entre a arquibancada superior e a arquibancada inferior. Ah, E sim. Ah, sim. as tendas, as placas do chão, todas tomadas por Sites de apostas. É, então ou elas fixas, ou elas com aquele lag que vai correndo e mudando Sim. Mas mudou os nomes, mas não mudaram os caras que estão por trás desses anúncios. Era um sujeito que foi preso nos Estados Unidos, que comandava todas as placas dos estádios do Brasil. Um cara que eu esqueci o nome, mas ele era originalmente repórter da Bandeirantes. Ávila? Ávila. Ávila. Esse cara saiu de cena e parece que um dos grandes agentes desse negócio é o Ronaldo Fenômeno, né? Não sei. Que também é dono de um time agora, né? É um dos acionistas do Cruzeiro. Eu tenho uma suspeita, eu não vou dizer que é uma tese, porque senão o Flávio Dutra já vai ficar todo, né, mordido e tal, as teses dele. Mas eu estou achando que esses caras, eles chegando no Brasil, estão usando o futebol para se posicionar, para estarem preparados para quando liberarem o jogo. E eles já vão estar operando no Brasil, já sabendo onde é que mora o Vieirinha, o que o Flávio Dutra faz, né? As coisas assim, onde é que fica Brasília, quando chegar em Brasília, qual é o restaurante que o pessoal gosta de jantar. Acho que esses caras, eles entraram no Brasil pelo futebol, porque era uma coisa que estava aí, tá instalada no Brasil, se estruturaram bem, encontraram os líderes, assim, e chegaram, né? Se instalaram. E acho que por trás disso tem uma promessa, tem algum movimento. E a gente, de vez em quando, volta aí de legalizar jogo. E acho que o Ronaldo é uma figura, é um ponta de lança nessa história toda deles aí. Né? Assim, a sensação que eu tenho, eu não li nada sobre isso, mas esse movimento deles me lembra isso, sabe? Assim, de um grupo empresarial que diz: olha, a gente tem informação que em país tal vai acontecer tal coisa, então nós já vamos para lá agora. E como é que nós vamos entrar? Bom, vamos entrar e nos instalar dessa maneira para ir conhecendo a cultura. A mim me dá essa sensação, né? Esse dia eu vi uma entrevista do presidente da associação deles, um cara muito articulado, mas articuladíssimo, tá? É uma associação que pega esses bet aí todos, tá? E do jogo limpo, o nome até é o nome pomposo. Pró-jogo limpo, pró-jogo seguro, uma coisa assim. E a tese deles é exatamente mais ou menos essa aí. Aqui, o jogo já está de lei, precisa regulamentar. É isso que nós queremos. E eles entraram com um conceito que é lazer, né? É uma brincadeira de lazer, é uma brincadeira e lazer, não é jogo. E não é uma coisa pecaminosa, como lá o Costa e Silva lá, né? Não seria jogo de azar, né? Não, eu digo assim, o exercício do jogo, né? Assim, o vício do jogo. É uma coisa, assim, vai lá e faz uma... Tanto é que tu ouve na rádio assim, brinca, vai lá no site e brinca lá. Não é joga, né? Não é aposta, né? Joga, brinca lá. Então, eles criaram esse conceito sadio, saudável, né? De tu conviver com isso. Então, isso aí, para mim, isso não é jogo do bicho, não é cara do jogo do bicho. É mais que isso. É muito mais. É gente que pensou, se movimentou. Tá. E aí a minha... Sabia por onde entrar, sabia como se instalar. Tem o perigo, né, o Bach e companheiros, tá? Quando esse pessoal que vem de fora, eu acho que vem de fora mesmo, tá? Começar a bater com os daqui, se não houver uma interação entre eles, tá? Algum tipo de negociação, vai dar morte, né? Vai dar morte. Quais são os daqui? Mas os daqui é o Ronaldo que fez esse meio campo. Eu acho, pelo menos. Os castores de entrada da vida mesmo, tá? Os que já estão no jogo. Mas, Flávio, eu acho, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que essa gente é pequena. Tráfico, gente. Esse pessoal tem um pé no tráfico. Mas eu acho que esse é outro ramo. Esses são pequenos. Isso é que nem a milícia do Rio. É que nem o Bolsonaro lá, os caras do Bolsonaro, que o esquema é fazer rachadinha no gabinete. Eu acho que esses caras aí do Rio
são os escoteiros perto desses caras aí dos sites de apostas. Mas é pior, Bach, porque isso aí não tem comando, isso aí é uns brancalhões, tudo pode acontecer. Não, mas eu acho que a gente está falando de coisa diferente. Esses caras que estão chegando nos jogos, eu acho que eles não vão vincular o jogo deles a crimes de violência, ao contrário do tráfico do bicho que se liga, que se aproxima do tráfico. Acho, falando assim, né? Então eu acho que esses caras vêm por cima, com muito mais grana, com preparo técnico, de marketing intelectual, de se posicionar, de estar, aqueles movimentos, é um movimento empresarial. O dinheiro é o mesmo. Está preparado. O dinheiro é o mesmo. O cliente é o mesmo, né, gente? O cliente é o mesmo. Agora, na minha santa ignorância em relação a esse assunto dos quais vocês estão falando com muita autoridade, essa manipulação feita aí envolvendo jogadores, coitados dos ingênuos aí, é out esses sites de apostas? São aproveitadores que estão usando um vácuo para manipular seu bel prazer? Eu acho que é tudo misturado. Acho que é tudo misturado. E acho até que isso que está acontecendo não é bom para esses caras. Não acho que esses caras estejam por trás disso, mas acho que... Eu não acho que eles não estão envolvidos exatamente pela tua tese, Vaca. Eles não querem rolo, tá? Agora, mas eu não sei se você sabe como é que funciona, tá? Assim, ó, no site tu diz assim, antigamente tu apostava no jogo, né? Quem ganha, quem perde, quem empata. Depois tu apostava em resultado. O Inter ganha por 2-0. O Grêmio ganha, empata por 1-1. Agora tu entra lá e diz assim, eu aposto que 2 jogadores vão tomar cartão amarelo antes dos 20 minutos. E tu aposta contra a banca. O site recebe essa aposta. Tu entendeu, Verinha? Eu aposto que em 10 minutos vai dar 3 escanteios, 2 para o Grêmio e 1 para o Inter. Então, o que eu acho que está acontecendo? Os malandros que querem quebrar a banca chegam para o Márcio, tu vai lá e tu faz um pênalti até os 10 minutos, que eu vou postar lá na KTO, que vai dar um pênalti até os 10 minutos. Vou quebrar a banca, vou postar na KTO, botar 1 milhão na KTO. Desse 1 milhão, 100 mil eu te dou, tu vai lá e faz um pênalti. Para mim, me parece que é isso que está acontecendo. Né? Porque tu joga contra a banca, tu não joga eu não jogo contra o Flávio, contra o Márcio lá. Eu jogo contra a banca. Então, tu vê os caras assim, tu pode apostar que 2 caras vão ser expulsos durante o jogo. Tu pode apostar que vai ter pênalti e o cara vai errar. Que vai até os 20 minutos amarelos. Vai ter tantos amarelos. Tu aposta o que tu quiser. É isso que está acontecendo. E aí, o que eu pego isso? Não, para um pouquinho. Se eu sou apostador, não, mas se o jogo é esse, eu vou apostar que o Márcio vai tomar primeiro um amarelo e um vermelho, e Márcio, faz assim, ó. Tu dá um tapa no cara, o juiz te dá amarelo, e tu vem e vai para o juiz te dá vermelho. Mas tem que ser até os 10 minutos, que eu vou apostar até os 10 minutos do primeiro tempo. Põe 1 milhão, a banca aceita. Eu quebro a banca. O Márcio faz isso, eu quebro a banca. Então, os próprios sites, eu acho que é ruim para eles, porque eu acho que eles estão sendo vítimas um pouco disso, né? Eu não acho que eles iam fazer essas armações assim, acho também, né? Está tudo meio no início, a gente vai descobrir. Mas esses sites, eles funcionam assim. Isso que a gente tem que entender que a mecânica de aposta é diferente do que aquela coisa da loteria esportiva. PAD, Inter ganha, Inter empata ou o Grêmio ganha num Grenal. Não é mais assim, né? Esse exemplo que tu dá de valor é figurativo ou as apostas atingem mesmo? As que quando o Flávio conduz, é nesse nível de dinheiro. Assim. Esse nível de 1 milhão, essas poderoso. Coisas, né? Esse Flávio Dutra é poderoso, então. E outra coisa, se criou um ambiente, só para completar, tão ruim, que tu imagina hoje o Maurício vai jogar, e aí hoje ele vai bater um pênalti no Beira-Rio, e ele erra o pênalti no Beira-Rio. O cara, ele é ruim, ele está acostumado a errar pênalti, mas como é que tu vai olhar para o cara que está... Entendeu? Esse cara do Grêmio... Se ele errar um passe, ele já está na gaveta. Exato. Tomou cartão amarelo. Sabe? Foi para cima do juiz, tomou cartão amarelo. Isso levantou suspeição sobre todos os jogos e todos os jogadores. Qualquer ato. Cara, esse lance do Grêmio lá, se tu olhar esse lance do jogador do Grêmio, do Barbosa, tu vê que ele levanta a cabeça, ele olha para o jogador, daí ele levanta para olhar para o outro jogador do Grêmio para decidir para quem ele ia dar a bola. E aí eu já vi os colegas falando, esse lance... Aí o cara vai tomar a bola dele, dá um ataque, toma... esse lance é suspeito, porque ele deixou o cara... Me parece que ele foi só ruim mesmo, que ele é ruim, né? Esse cara é ruim. Mas hoje, tu tá louco. Hoje os caras vão jogar... Tem muito jogador ruim aí, mascarando a ruindade, dizendo culto. E não é ruim.
É ruim por ruim Apenas mesmo. ruim. Interessante Não que ainda sabe não passar, não sabe chutar. não. Interessante que ainda não apareceu o juiz comprado, né? Ainda não apareceu. Lá pelas tantas, tu pediu para o juiz, combinou com o juiz dar 3 cartões vermelhos no jogo. Né? Agora, porque agora, como é que vai ficar? Não, esse menino aí do Grêmio, o goleiro, hoje ele vai jogar, ele toma um frango. O Ariel, Adriel, toma um frango. Puta que pariu, sabe? Como é? Então, na boa, eu acho que tem que parar o campeonato. Não tenho a mínima dúvida, tem que parar o campeonato. Sei lá como é que vão fazer também, Mas mas parar e essa aí? posse lá também, né? Dar um Mas mandrake para quê? Não tem sentido dar um mandrake. Se eu fosse o Xandão, eu dizia para a CBF, tem uma semana para parar o campeonato. E ponto. Uma Desde semana. 79 que eu desconfio da lisura do campeonato. Eu também, Ti. Tem muitos campeões suspeitos de lá para cá, Márcio. Muitos campeões suspeitos. Alguns indevidamente campeões, inclusive. Eu acho que 79 foi o último ano que a gente viu a Bom, meu seriedade. irmão, só para encerrar, então, aquele episódio do Tinga sendo expulso quando sofreu um pênalti contra o Corinthians, aquilo Corinthians. Hein? Aquilo foi escândalo. Tivesse WhatsApp naquela época, estaria evidenciado que o juiz aquele estava na gaveta. Estava na gaveta. Ah, não tenha dúvida, Alexandre Bach. Tu era novo, acho que tu nem conseguiu esse jogo de tão criança que tu era. não lembro. Uma roubalheira. Para encerrar, Alexandre Bach, já que tu pegou o microfone e não deixou mais o Márcio falar, dá uma palhinha sobre o nosso próximo convidado da quarta-feira que vem. Não, vamos fazer, Verinha? Vamos fazer. Eu sugeri, Flávio, Geraldo e Márcio. Eu não sei se vocês conhecem, eu não o conheço pessoalmente, já conversei, conheço ele pessoalmente, mas assim, muito apenas, mais que socialmente, o Moreno Osório. O Osório Moreno. O Moreno é um jornalista que faz a curadoria daquele farol que está ligado ao matinal ali, Flávio, Márcio, A newsletter matinal. A newsletter matinal. O Moreno e ele, a Lívia. A Lívia foi uma pessoa que a gente já combinou de conversar aqui, ela ficou mãe, daí ela se atrapalhou, não veio. E o Moreno tem mais tempo que ela, inclusive, lá no matinal, lá no farol. E o Moreno, aquela curadoria deles, não sei se você acompanha, eu acho uma das coisas mais espetaculares, porque eles conseguem acompanhar o que está acontecendo no jornalismo no mundo. Eles fazem uma espécie de mentoria, de clipping de coisas do mercado americano, do mercado europeu, do mercado africano, do mercado asiático, eles acompanham tudo. É uma coisa bem extensa, bem analítica. E acho que o Moreno é um cara, e eu conversei com ele, que ele consegue nos contar o que ele está percebendo, o que ele está vendo nessa nessa curadoria dele, o que ele está vendo duas coisas assim que ele mostra ali. O ambiente de negócios do mundo da comunicação, o que está dando certo, o que não está dando certo como negócio, como modelo de negócio, que é essa grande discussão, né? É a publicidade, é a assinatura, né? Então ele tem isso. E ele também consegue nos falar sobre o ritmo de trabalho dos jornalistas, que ele também acompanha. Como é que estão sendo as novas ferramentas de reportagem, o que o pessoal está usando, o que está deixando de usar, o que está dando certo, o que está dando errado. Então ele consegue falar um pouco, eu acho, sobre o conteúdo jornalístico e a proposta de negócio, né? Eu acho que seria eu acho que imagino que ele estude isso também, isso eu não sei, mas ele com certeza está muito atualizado em relação a isso. E acho que ele poderia nos dar um bom panorama sobre isso aí. Assim. Ótimo. Muito bom, muito bom. Flávio, se vocês toparem, eu fecho com ele e convido ele para quarta-feira que vem às 18 horas. Flávio, vamos, tá topado. Tá topado, Flávio, mas repara que ele fez toda essa justificativa apenas para dizer porque ele escolheu esse entrevistado, mas a verdade, esse entrevistado ele escolheu porque as duas coisas que ele mais ama na vida, Moreno e Osório. Tá bom. Com essa, amigos e amigas, ouvintes, telespectadores, boa noite. Voltaremos quarta que vem, então. Tchau, quarta que vem. Eu vou acertar aqui, Verinha, eu vou falando com o Moreno, tá? Qualquer dificuldade eu te aviso, então. Mas, tá, a princípio... Esse corpo moreno. Tchau.